Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de DO. Sou o professor Anderson Martinhão e hoje a gente vai estudar a equação de Riccati. Então, nessa aula a gente vai estudar o segundo tipo daquelas EDOs de primeira ordem clássicas, né? A primeira foi a EDO de Bernoulli, que nós vimos na aula passada, e hoje a gente vai ver a equação de Riccati. Se você lembrar da aula passada, a equação de Bernoulli, como é que você resolve ela? Você transforma ela numa linear e resolve como uma EDO linear. As de Riccati, o que você vai fazer? Se eu fazer uma mudança de variável, você vai transformar ela numa equação de Bernoulli. Aí essa de Bernoulli você vai transformar numa linear e vai resolver. Tá? Bom, o nome, né, das equações de Riccati é devido a esse cara, né, o Jacob Francesco Riccati. Nasceu ali, onde é a Itália hoje em dia, né? Ali nos anos 1600, 1700. E é conhecido principalmente dentro de DDO pela equação de Riccati, tá? Essa é uma equação de Riccati, tá? Então, é uma EDO linear que você pode escrever ela do tipo, dessa forma aqui, ó. dy dx, né, derivada de primeira ordem, igual. É tipo um polinômio em y, tá? Então tem uma função que depende só de x, mais uma função que depende só de x vezes y, mais uma função que depende só de x vezes y ao quadrado, tá? Essa EDO não linear, né? Por quê? Porque aparece um y ao quadrado aqui, né? Para resolver uma EDO de Riccati, uma equação de Riccati, você tem que previamente conhecer uma solução dela. Então você tem que ter uma solução particular para conseguir obter a solução geral, tá? De uma EDO desse tipo, tá? Então, vamos lá, ver como é que a gente determina a solução de uma equação de Riccati. Então, assim, quando você for resolver um exemplo de uma EDO, equação de Riccati, você tem que achar primeiro uma solução particular, tá? Não tem como fugir disso. Vamos supor que y1 é uma solução particular dessa equação de Riccati aqui, ó. dy dx igual a p de x mais q de x y mais r de x y ao quadrado, tá? Ou seja, y1 é uma função que depende de x, lá. É uma p de x, que quando eu substituo aqui no lugar do y, coloco p de x, vai valer a igualdade, né? Vai satisfazer essa equação. A substituição que nós faremos é a seguinte. Você vai chamar de y a sua solução particular mais u. Tá? Então no lugar do y você vai colocar y1 mais u. Então a gente vai transformar essa EDO numa EDO com variável independente x e a variável dependente agora vai ser u. Né? Então nós temos. Então vamos aqui na nossa EDO e vamos substituir. No lugar do y põe y1 mais u. Então vou escrever de novo aqui a EDO de Riccati. Aqui, né, eu tô assumindo que u também é uma função que depende de x, tá? y1 é uma, sei lá, uma f de x e u é uma g de x, tá? Então, dy dx é o que? É
derivar y é só x, ou seja, você vai aí aplicando a regra de derivada, né? Derivada da soma é a soma das derivadas. Então dy dx vai ficar d1 dy dx mais du dx. Então, essas duas coisas amarelas aqui são iguais. Tá aqui em cima eu vou apagar. Bom, p de x, q de x e r de x não mudam, né? Aí no lugar do y você coloca y1 mais u. Aí no lugar do y ao quadrado fica y1 mais u ao quadrado. Só uma observação. Se eu troco o... Eu estou assumindo, né, que y1 é uma solução dessa DO. Então, se eu trocar, né, aqui, no lugar do y colocar y1, isso é uma identidade. Isso é verdadeiro. Então, continuando as contas aqui. Isso é equivalente a dizer que dy1 dx mais du dx é igual p de x mais q de x y1 mais q de x u mais r de x. Esse y1 mais u ao quadrado, vamos fazer aqui, vai ficar y ao quadrado mais 2y1u mais u ao quadrado. Então, dy dx mais du dx vai ficar igual a p de x mais q de x y1 mais q de x u mais rx y1 ao quadrado mais 2r de x y1u, tá? Mais r de x u ao quadrado. Aqui eu só fiz a distributiva, tá? Aí aqui eu falei, né? A gente sabe que dy de 1 dx é p de x mais q de x y1 mais r de x y1 ao quadrado. Então, ó, esse cara, se eu subtrair tudo isso aqui, ó, que eu tô pintando de vermelho, vai zerar. Então isso implica que du dx vai ficar o que sobrou ali, né? Q de x vezes u mais 2r de x vezes y vezes u mais r de x u ao quadrado. Que nós podemos escrever assim, ó. Du dx mais menos q de x. Antes disso, vou fazer mais um passo aqui. Vou pegar essas duas parcelas, vou colocar u em evidência. Que a ideia é colocar nessa forma aqui, ó, como uma equação de Bernoulli. Como nós vimos na aula passada, né? Colocar nessa forma aqui, ó. dy dx mais alguma coisa vezes u, né, no caso agora, mais um resto que multiplica u, que no nosso caso vai ser u ao quadrado. U elevado a uma certa potência, né? Certo expoente, vai ser, no caso vai ser 2. Então coloco o u em evidência ali no amarelo. Então vai ficar q de x mais 2r de x y1 vezes u
mais R de x vezes U ao quadrado. Então isso aqui é equivalente a dizer que du dx mais menos q de x menos 2r de x y1 vezes u é igual a r de x vezes u ao quadrado. Que é uma equação de Bernoulli com n igual a 2, né? Se você comparar com as EDOs de Bernoulli, então a gente escreveu nesse tipo, né, com n igual a 2, tá? Essa f de x lá na EDO que a gente obteve é o r de x. E esse p de x aqui, o p de x é tudo isso lá na EDO de Bernoulli, né? É importante saber ele. E o r de x lá na fórmula você vai trocar, é o r de x, né? Aí basicamente o que você tem que fazer? Aí lembrando que n é igual a 2, né? Então você vai fazer. Aí agora é coisa que nós já sabemos, né? Como é que faz. Se agora mudar de variável, eu tenho que chamar de w o inverso de 1, né? Porque você vai fazer 1 menos n, né? No caso 1 menos 2. Lembrando do de Bernoulli, como é que a gente resolve, né? Você faz essa mudança de variável. E w é o y elevado a 1 menos n. Só que no nosso caso lá, em vez de y, é u, né? Então, no nosso caso, o n igual a 2, vai ficar 1 menos 2, que é menos 1. Então, você vai ter du dx. Só tô copiando, tá? Essa du aqui. Então, como vai ficar essa du? Vai ficar dw dx. Né, a solução geral vai ficar mais 1 menos 2 p, né? Só lembrar a du de Bernoulli. Se faz a mudança, no final vai ficar assim, né? 1 menos n, no caso 1 menos 2, vezes a p, que no caso é aquela soma, né? Vezes w, mais 1 menos n vezes a f. A f que é a r, tá? Vai ficar menos 2 vezes menos q de x menos 2y r de x u. U não. W, né? Igual a 1 menos n, que no caso é 1 menos 2, vezes a f, que é r de x. Simplificando, a gente vai cair na DO linear, né? dw dx. Aí, esse 1 menos 2 é menos 1, aí distribuindo, vai ficar mais q de x, mais 2y r de x, tudo isso aqui vezes w, igual a menos r de x. Então, no final você vai chegar na uma IDO linear desse tipo. Tá? Aí a gente resolve igual uma IDO linear, né? Igual a gente já aprendeu.
Tem que pegar o fator de integração, aquela exponencial, levar aquela integral e resolver. Assim, o que tem de novo em relação ao passado é o quê? Pegar a EDO, a equação de Riccati, né, e fazer essa substituição. Aí você vai cair no EDO de Bernoulli de n igual a 2, aí você resolve da mesma forma que nós resolvemos na aula passada, as EDO de Bernoulli. Transforma numa linear, agora resolve linear, né? Bom, igual a gente aprendeu 2 aulas atrás, né? Bom, pessoal, vamos resolver essa EDO. Ela é uma equação de Riccati, né? Ó. Nesse exemplo, já foi dada uma solução particular, tá? Bom, primeiro vamos verificar que essa solução aí, y realmente é uma solução dessa DO. Depois a gente encontra a solução geral, tá? Então vou testar aqui a solução, né? Tirar a prova real. Vamos calcular dy dx quando y é y1, né? Depois a gente faz a mesma coisa para o lado direito e vê, trocando, né, y por y e ver se das duas formas vai dar o mesmo resultado. Então vamos calcular dy1 dx. Isso é dx, né? Que y1 é x, que dá 1. Agora vamos fazer o lado direito. Substitui então no lado direito aqui da equação, né? Ó, essa parte amarela aqui, no lugar do y você coloca y1. Então vai ficar menos y1 ao quadrado dividido por x ao quadrado menos y1 dividido por x mais 3. Aí, y1 é x, né? Então no lugar do y coloca x. Então vai ficar menos x ao quadrado dividido por x ao quadrado menos x sobre x mais 3. Ó, isso aqui é 1. Então vai ficar menos 1. Aqui é 1 também. Então vai ficar menos 1 mais 3, que dá 1. Ou seja, a função de identidade é uma solução dessa equação aqui, dessa EDO. Tá? Então achamos uma solução. Essa primeira coisa que tem que fazer para resolver a EDO de Riccati é isso. Achar uma solução particular. Agora a gente faz a primeira mudança de variável, né? Que é o novo que a gente viu nessa aula. Então denotemos. Vou chamar de y quem? y1 mais u. Só que y é x, né? Ou seja, y você vai trocar por x mais u. Isso aqui é importante. Então, vou colocar a EDO aqui de novo. A EDO nossa é essa aqui, ó, dy dx igual menos y ao quadrado sobre x ao quadrado menos y sobre x mais 3. Isso é equivalente a... Ó, dy é x mais u. Então, lado esquerdo fica d dx de x mais u. Então lá, y ao quadrado é x mais u ao quadrado. Y é x mais u. Aqui, ó, lado esquerdo, essa derivada vai ficar a derivada de x em relação a x, que é 1, tá? Mais derivada de u em relação a x. Aqui eu vou usar a distributiva, tá? Então vai ficar x ao quadrado menos 2xu mais u ao quadrado. Desculpa, aqui é mais, tá? Vou até colocar um parênteses aqui para não confundir com esse sinal de menos aqui na frente, tá? Sobre x ao quadrado. Isso aqui, essa fração vou abrir, vou escrever ela assim, ó. Como menos x dividido por x menos u dividido por x.
mais 3. Ó, aqui, do lado esquerdo aqui tem 1, né? Então vai ficar 3 menos 1, 2. E aqui é 1 também. Então menos 1, 1, tá? Então no final a constante aqui vai ser 1, tá? Então o lado esquerdo fica du dx. Aqui, ó, eu vou abrir também essa conta e já vou distribuir o sinal de menos, tá? Então vai ficar menos x ao quadrado sobre x ao quadrado menos 2xu sobre x ao quadrado menos u ao quadrado sobre x ao quadrado menos u sobre x mais 1. Só que se você olhar, isso aqui é menos 1, né? Que vai embora com esse. E aqui dá pra dividir x com x ali, né? Então esse equivalente a dizer que du dx vai ficar menos 2u dividido por x menos u ao quadrado sobre x ao quadrado menos u dividido por x. Aí somando esse cara com esse, ó, vai ficar menos 3u sobre x, tá? E menos u ao quadrado sobre x ao quadrado. Então du dx vai ficar assim, ó. Menos 3 sobre x vezes u menos 1 sobre x ao quadrado vezes u ao quadrado, né? Ou se você quiser colocar na fórmula lá que a gente viu, né, de Bernoulli, isso é du dx mais 3 sobre x u igual a menos 1 sobre x ao quadrado vezes u ao quadrado. Isso aqui é uma EDO de Bernoulli de n com n igual a 2, tá? Aí lembra que na resolução é importante saber esse cara aqui e esse cara aqui, tá? Vou chamar essa equação de 2, tá? E a original lá em cima eu vou chamar de 1. Beleza, chegamos numa EDO de Bernoulli com n igual a 2. Agora tem que transformar ela numa EDO linear. Aí você faz aquela outra mudança de variável, né? As equações de Riccati sempre vai virar EDO de Bernoulli com n igual a 2, tá? Então essa segunda mudança de variável é sempre a mesma. Você vai chamar W igual ao inverso de U. Então, denotemos W como sendo o inverso de U. Então, vamos lá. A gente viu na aula passada, né, a formulazinha para resolver isso aqui, né? Vai ficar assim, ó, dw dx é igual a... Perdão. Mais 1 menos 2 vezes o 3 sobre x, né? Igual 1 menos 2 vezes o oposto de 1 sobre x ao quadrado. Tudo isso é equivalente. Vamos fazer as continhas ali. dw dx menos 3 sobre x é igual a 1 sobre x ao quadrado. Essa é uma EDO linear, tá? Em W. Vou chamar essa EDO de 3. Então o que a gente faz? A gente resolve essa EDO. Aí pega a solução, substitui aqui, né? Usa essa mudança de variável que a gente usou. E essa aqui. Aí substitui aqui, vai lá e substitui de novo para achar a solução desse EDO.
Quem é importante saber aqui é esse cara aqui, tá? Lembra do som de menos. Porque o fator de integração vai depender dele. É até por isso que na aula de DO de Bernoulli eu falei que esses três tipos de DO que nós estamos estudando, né? Bernoulli, Riccati, Clairaut, não, que a gente vê na próxima aula, não tem nada de novo, né? Você basicamente só vai fazer mudança de variável e cair no final na resolução de uma EDO linear, tá? Então vamos obter a solução geral da EDO 3. Então, a primeira coisa, você tem que pegar e calcular essa integral aqui. Isso aqui é fácil, já apareceu várias vezes pra gente, nessa integral. Coloquei a constante para fora. A integral de 1 sobre x é o ln do módulo de x. Aí usando a propriedade de módulo, de logaritmo, isso é ln do módulo de x elevado a menos 3. Agora quem é o fator de integração? É a exponencial dessa integral. Ou seja, é a exponencial do ln do módulo de x elevado a menos 3. Né? Que vai dar isso aqui. Agora, se vocês lembrarem como é que resolve a DO linear, né? O que eu faço? Pega esse cara, vem nesse DO, multiplico dos dois lados por ele, né? Então vamos lá, temos. Então o lado esquerdo fica x a menos 3 vezes dw dx menos 3 sobre x w. Esse lado esquerdo você não precisa se preocupar. Igual a x elevado a menos 3 vezes 1 sobre x ao quadrado. Que o lado esquerdo dessa expressão, em todos os exemplos de resolução de DO linear, quando você multiplicar ali pelo fator de integração, vai dar sempre a mesma coisa. O análogo, né? Sempre vai dar um ddx de quem? Do fator de integração, né? Que no nosso caso aqui é x elevado a menos 3 vezes w. Tá? Ou w, ou u, depende ou z, depende da letra que você está usando, né? Lado direito vai ficar 1 sobre x à quinta. Ou posso pôr assim, já para assim, x elevado a menos a potência menos 5, né? O expoente menos 5. Então, quem é x ao esse cara aqui? É a integral de x a menos 5. Essa integral vai ficar x elevado a menos 5 mais 1, que é x elevado a menos 4, sobre menos 4, mais c. Para isolar o w, você multiplica por x ao cubo dos dois lados. Do lado esquerdo vai ficar w, lado direito vai ficar menos. Esse sinal de menos eu vou pôr aqui, tá? X elevado a expoente menos 1 sobre 4 mais cx ao cubo. Essa é a solução do EDO3, tá? Dessa EDO linear aqui. Agora a gente tem que achar uma solução dessa. Como é que você faz? Você vai no lugar do W, coloca o inverso de U e isola o U. Né? Porque essa EDO depende de U. Então agora a parte difícil a gente fez. Que agora é só fazer a substituição. Sim, desfazer das substituições que nós fizemos até agora, né? Então agora, ó, vamos obter uma solução geral
para EDO2. Então aí nós temos o seguinte, né? W é isso aqui, né? No lugar do W você põe o inverso de U. É o inverso de U. Ah, não, tá. Já substituiu, né? Só que eu vou isolar o U aqui, tá? Então, ó, lado direito, só para simplificar, vai ficar assim, ó. Tira o mínimo ali, né? Então vai ficar menos x a menos 1 mais 4cx ao cubo. Então U é 4 dividido por 4cx ao cubo menos o inverso de x. Essa é a solução da EDO2. Aí agora finalmente a gente acha a solução da EDO1, né? Aí você voltar lá, primeira substituição que a gente fez foi essa, né? Então lá no lugar do U, você vai trocar por y menos x. Tá? Ó, isso aqui é equivalente a dizer que U é y menos x, tá? Então pega a solução da EDO2. No lugar do U você põe y menos x. Então desse modo o y vai ficar 4 dividido por 4c x ao cubo menos x a menos 1 mais x. Então essa é a solução, tá? Geral daquela primeira EDO desse exemplo. Bom, pessoal, vamos resolver mais um exemplo para terminar a aula. Ó, não tem segredo, tá? É o mesmo método que a gente fez antes, mesmo quase um algoritmo, né? Que você tem que seguir um passo a passo. Então, ó, é dado essa EDO aqui, ó, que eu vou pintar de azul. Ela é EDO de Riccati, né? Ó. Então, dy de x vezes uma função, essa menos 2 que depende só de x, né? Uma função constante. Tem a função menos 1 vezes y, mais a função constante 1 vezes y ao quadrado. Essa aqui é a EDO de Riccati. Então, primeiro vamos mostrar que a função constante, né? 2 é uma solução dela. Depois, utilizando essa solução, vamos encontrar a solução geral dessa EDO. Tá? Então, primeiro, verifica que aquela solução dada é de fato uma solução. Então, se eu calcular y1 dx, isso é a derivada da constante 2, né? A derivada de constante é 0. Vamos lá. Do lado direito é menos 2, menos y, mais y ao quadrado. Então, agora faz do lado direito. Menos 2 mais y1 mais y1 ao quadrado. Isso vai ficar menos 2. Aqui está funcionando errado, né? Aqui é menos. Menos 2. Y1 é 2, né? Menos 2 mais 2 ao quadrado. Então vai ficar 4 menos 4, que dá 0. Tá? Só uma coisa. Vou chamar esse DO de 1, tá? Então, essa função constante é a solução da nossa DO.
Agora, então vamos lá. Vamos fazer mudança de variável, né? Então, o y você vai trocar por y1 mais u. Ou no nosso caso, então o y é 2 mais u. Então é a substituição. Eu vou colocar aqui. Lá no final, então, você vai ter que fazer a seguinte substituição, né? O u é y menos 2. Tá? Então vai na EDO, no lugar do y, você põe 2 mais u. Né? Então, dy dx, isso vai ficar menos 2 menos y mais y ao quadrado. Ou de maneira equivalente, dy dx vai ficar d dx de 2 mais u. Vai ficar menos 2 menos 2 mais u mais 2 mais u ao quadrado. Ao lado esquerdo vai ficar a derivada de 2, que é 0, mais du dx. Então vai dar só du dx, né? Lado direito ali, fazendo os distributivos, né? Então vai ficar menos 2, menos u, mais, aí 2 mais u ao quadrado. Então vai ficar 2 ao quadrado, que é 4, mais 2 vezes 2 vezes u, 4u, mais u ao quadrado. Então aqui ó, dá para simplificar algumas coisas, né? Ó, 4 menos 2 é 0. E só mais dois caras também, ó. 4u menos u dá 3u. Então a gente vai chegar no seguinte, que du dx é igual a 3u mais u ao quadrado. Né? Aí vamos colocar na forma lá da EDO de Bernoulli. Então du dx menos 3u é igual a u ao quadrado. Tá? Esse aqui é o EDO de Bernoulli, tá? Em que a função aqui f é 1, né? E a função aqui é menos 3, tá? Lá na aula passada, né? Esse menos 3 a gente chamaria de P. E aqui o 1, né? Que está escondido, que está multiplicando no quadrado, a gente chamaria de F. Né? Então agora a gente faz a mudança. Vamos resolver esse do de Bernoulli. Aí faz igual ao passado. Agora faz a seguinte mudança de variável. É de Bernoulli com n igual a 2, né? Então eu vou chamar W vai ser U elevado a menos 1, né? Que é 1 menos 2. Então, pelo que nós aprendemos, a gente vai ter que dw dx mais 1 menos 2 vezes menos 3w é igual a 1 menos 2 vezes 1. Esse 1 aqui ó, vem daqui, tá? E esse menos 3 vem daqui, ó, tá? Isso é equivalente a dizer que dw dx mais 3w é igual a menos 1. Essa é uma EDO linear. Que eu vou chamar de 3. Para resolver ela, é importante saber quem é o cara que está multiplicando aqui o w, né? No caso aqui é 3. Por quê? Para achar o fator integrante para resolver essa EDO linear, né? Então vamos achar a solução geral da EDO3. Então, primeiro você vai calcular a integral de 3dx, né? Bom, isso aqui é fácil. Vai dar 3x. Essa parte aqui você não se preocupa, né, com a constante, tá? Aí o fator integrante vai ser o quê? Exponencial
dessa integral, que vai dar então exponencial de 3x. Então, esse é o cara importante aqui, né? Aí você pega a tua integração, multiplica aqui dos dois lados. Da sua EDO3. Então vai ficar exponencial de 3x vezes dw dx mais 3w é igual a exponencial de 3x vezes menos 1. Eu acho que é isso, menos 1. Tá certo. Aí do lado esquerdo vai ficar, não precisa fazer a conta, né? A gente fez lá na aula de EDO linear, vai dar sempre a mesma coisa, né? Fator de integração vezes, no caso que é a variável dependente w. Aí você vai ter que pegar o produto e derivar em relação a x. Aí lá direito, só fazendo a conta, vai ficar menos exponencial de 3x. Então, para achar o w, você vai ter que integrar primeiro, né? Então, exponencial de 3x vezes w vai ser a integral menos a exponencial de 3x dx. Ó, já vou escrever assim, vou colocar os... Que a constante sai para fora da integral, né? Aí aqui tem que fazer mudança de variáveis, né? A gente quer usar essa fórmula aqui, né? Exponencial de u du. Aí agora vai confundir, né? Exponencial de t dt é o que? Exponencial de t mais uma constante, tá? Essa fórmula que a gente quer usar. Então vai fazer, então, isso aqui é bem tranquilo, né? Substituição, chama u de 3x, né? Para fazer aparecer um exponencial de u. Então isso que implica que se eu derivar em relação a x, isso é 3, né? Que é derivada de 3x em relação a x. Então du é igual a 3 dx. Então continuando lá, vai ficar exponencial de 3x vezes w. Ai. Ó, essa variável u que eu estou usando aqui para derivar não é a mesma u lá de cima não, tá? É só a variável auxiliar que eu estou usando para derivar aqui, tá? Então vai ficar menos a integral. Aí que eu vou fazer? Eu vou multiplicar por 1/3 e dividir por 1/3. Porque se você pega a integral, multiplica por 3 para dividir por 3, o resultado não muda, né? Aí aqui ó, apareceu esse cara aqui, é o du, né? Aí vai sobrar exponencial de u du nessa integral. Então vai ficar exponencial de 3x vezes w é igual a menos 1/3 vezes a integral da exponencial de u du. Pelo que nós vimos ali, vai dar exponencial de u mais c. Então aqui fica menos 1/3 vezes exponencial de u mais uma constante. Ou ainda, exponencial de 3x vezes w é igual a 1/3. Agora devolve, né? No lugar do u você põe 3x mais c. Aí isolando o w, você vai dividir pela exponencial de 3x todo mundo aí. Então vai ficar 1/3 vezes 1, né? Mais c vezes exponencial de 3x. Ou ainda, w é igual isso aqui. Então essa é a solução da EDO3, tá? Agora a solução da EDO2 é só substituir, né? No lugar do w você põe aqui, né? W é inverso de u, tá? Agora a solução da EDO2. Bom, basicamente a gente já resolveu, né? Só fazendo agora as substituições, né?
desfazendo, na verdade, né? A solução que nós encontramos só... Tem alguma coisa errada aqui. Aqui tem é menos 1/3, tá? Então aqui vai ficar menos 1. Então esse W eu vou reescrever assim, ó. Como 3c vezes exponencial de 3x menos 1 dividido por 3. Então esse é equivalente a dizer que como W é inverso de U, o inverso de U é 3c vezes exponencial de 3x menos 1 sobre 3. Ou, de modo equivalente, U é 3 dividido por 3c vezes exponencial de 3x menos 1. Essa é a solução da EDO 2. Aquela EDO 2 que é essa EDO de Bernoulli, né? Equação de Bernoulli. Agora a solução original, que é aquela EDO de Riccati. Você vai fazer o seguinte. No lugar do U, eu até coloquei lá em cima, né? No lugar daquele U, você coloca y menos 2. Então a solução que a gente tem é essa aqui, né? Então y menos 2 é igual a 3 dividido por 3c vezes exponencial de 3x menos 1. Ou de maneira equivalente, y é igual a 3 dividido por 3c vezes exponencial de 3x menos 1, tudo isso mais 2. Então essa aqui é a solução da nossa EDO, da EDO de Riccati dada lá no enunciado exemplo 2. Tá? Bom, gente, a aula de hoje era isso, tá? Aí na próxima aula a gente vai estudar um outro tipo de equação clássica aí, são as equações de Clairaut, ok? Até lá então.